Gravamos do aborto pela segunda vez. A voz da Melissa não saiu. Fala, Melissa. Caramba, mano. Não saiu a voz dela. Ué, sobre o aborto. Aí, terceiro, agora, a gente vai gravar sobre o aborto, a gente vai gravar sobre outro tema. Olha, se não deu certo em 3 vezes, é Duas. porque não é pra acontecer. Ou de repente é pra acontecer, cara. É, tá testando Mas a nossa tá dando resiliência. tanto errado. Ó, vamos lá. Sobre aborto? É teste de resiliência isso. Resiliência, cara. Bom, se bem que ontem disseram que o vídeo sobre o aborto foi indicado para alguém que estava com dúvida sobre essa questão. A gente não postou? Não sei, não postou nenhum. Não. Mas em algum momento nós falamos, não falamos? Não. A gente citou em algum A gente citou bem vagamente. Ah, citamos, mas citamos em algum lugar. Em algum lugar isso foi citado. Porque a pessoa falou assim, não, eu indiquei o vídeo de vocês, isso aqui, tá. Caraca. Antes de começar, será que é bom tentar ir gravando o Audacity? Aí a gente dá a pausa pra gente conseguir conciliar certinho, pra não ter aquele problema que Tentar fazer aconteceu. aquela pausa? Dá a pausa pra conciliar. Por que eu abri o Audacity? Porque Tem o celular de alguém aí que tá tocando. é o meu. Eu dou alerta. Eu vou tirar. Porque assim, o vídeo anterior que a gente Põe um gravou. negócio aqui, ó. O vídeo anterior que a gente gravou. Por que na calça do Roberto não agarrada que não vai ficar não? O vídeo anterior que a gente gravou. O que quer falar? Vamos falando mal sério. O vídeo anterior que a gente gravou não teve esse intervalo, aí eu não consegui conciliar. Ficava meio segundo, 1 segundo de intervalo. O celular aí de alguém. Eu tô indo mutar. Se vocês tiverem, vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo, outra vez zoar. Nossa. O cara não consegue, mano. Desligar o celular, pôr o negócio na cinta é muito complicado, é muita informação. Alguém daí Ficou pejorativo isso. Ih, caramba. Ó, alguém dá uma palma aí. Vai, pode ir. De novo. Beleza. Qual o significado dessa palma? E aí, pessoal. Desculpa. Era a palma pra gente começar. A palma é pra conciliar o áudio do Audacity com o Sabe vídeo. quando você vê no YouTube assim, a pessoa tá falando, teu microfone às vezes tem um negócio atrás dela rodando? É pra gravar o áudio. A câmera só grava a imagem e o outro só grava o áudio. Por isso que eles usam aquela plaqueta. Como a gente não tem a plaqueta, a gente tem a palma. O som com a imagem. Agora podemos começar. Então vamos começar de novo? Não, vamos lá, nós já decidimos qual vai ser o tema? Vamos falar Aborto então, mesmo? vamos de novo Aborto sobre- mesmo, então vamos lá. Vai bater outra palma? Por favor aí, Jorge. Não, pensa aí você consegue conciliar na hora do vídeo. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui finalmente para mais um vídeo de Sem Tabu, um vídeo que já foi regravado, já foi gravado 2 vezes, não rolou por questões técnicas, mas estamos aqui de novo como prova de resiliência para fazer o vídeo e postar ele. Nosso assunto hoje é sobre o aborto. E é isso. Oi, gente. Meu nome é Melissa, eu sou uma filha amada de Deus. E eu estou frustrada um pouquinho. Terceira vez que a gente vai gravar esse vídeo. Mas tá bom. E é isso. E aí, pessoal, eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus. Cara, eu tô feliz, mano. Terceira vez que nós vamos gravar a mesma coisa. Cara, pensa que a gente já gravou conteúdo. No mínimo, nós estamos aprendendo bastante, entendeu? Então, tô louco. Nossa, tem até coisa nova para falar. Não, coisa nova. Né? Então, no mínimo, nós estamos aprendendo bastante. Isso realmente é prova de que o assunto é importante. Nós somos aqui determinados. Vamos falar desse negócio, mano. Pessoal, fica com a gente, tá bom? Se você dá um like lá,
compartilha, isso é muito importante, nos ajuda e também ajuda as pessoas que precisam ouvir, saber, né, dessa temática que é tão importante. Ela está aí vamos dizer assim, na boca do povo. Muita gente incentiva a prática, mas na verdade é algo que ainda há muito tabu, e nós vamos falar sem tabu sobre esse assunto. So many pieces all back together now. What's your vision? Pastor, eu vou começar atropelando tudo, cara. Dá um atropelo. Porque é pra mudar tudo que a gente falou nos outros 2 vídeos. Ontem eu vi uma coisa sobre uma determinada política cujo o status dela é de religiosa, é de crente, evangélica, e ela é a favor do aborto. O que você acha disso? Cara, eu acho que... Ela é a favor do aborto, ela acha que deve ter aborto sim, não sei o que tem, blá blá blá. É uma igreja? Não, é uma mulher. Você conhece, Uma provavelmente. mulher. Não vou citar nomes. Tá, não vou citar, né? Mas eu conheço um cara que é líder de uma igreja aí, de uma denominação, e ele é totalmente favorável ao aborto. Também. E uma religião dita evangélica. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: nem todos que dizem evangélicos são evangélicos. Jesus parafraseou isso quando ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor realmente são servos do Senhor. Então, quando alguém é favorável ao aborto, com certeza esse favoritismo não diz respeito àquilo que a Bíblia está dizendo sobre o tema. A pessoa, quando se diz favorável ao aborto, na verdade ele está aí mais envolvido com uma questão pessoal, social, né? Vamos dizer, como diz a filosofia, ele está mais envolvido com uma questão pragmática do que com uma questão realmente bíblico-teológica, cristocêntrica. Então, para mim, uma pessoa que se diz evangélica e vem com um papo desse, principalmente porque é o papo que está na mídia e agora, vamos dizer que politicamente correto, ou para estar aí na grande massa, seria legal falar que, olha, nós somos favoráveis ao aborto. Então, eu acho que não é evangélico, não. Tá? Eu acho que não é evangélico e continuo, no meu ponto de vista, discordando do aborto. Então, tangenciando um pouco, seguindo essa linha de raciocínio, você não pode... Vamos supor, gente, nós somos seres espirituais, somos seres físicos, somos seres sociais, políticos. A gente não consegue, então... vamos supor, a gente, enquanto seres espirituais, sendo evangélicos, a gente não pode ter uma visão social ou política que não corcele ao evangelho? A gente não pode dissociar esses dois? Tipo, não, de maneira alguma. De maneira alguma. Ó, eu não posso pensar evangelho em um aspecto da vida e não pensar evangelho em outro aspecto da vida. Essa é tá? a questão. Eu não posso... porque aí a gente volta no pragmatismo. Né? Qual que é o pragmatismo? Eu creio no que é conveniente na hora que me é conveniente. Então eu não posso. Eu creio no evangelho, eu creio num Deus todo-poderoso, Senhor do céu e da terra, Criador, sustentador, mantenedor de tudo. Deus está no controle de tudo. Eu creio assim. Tá? E quando eu creio assim, isso vai para todos os aspectos da minha vida. Então, eu não sou um ser que estou em compartimento. Eu não sou modular. Eu não sou um ser modular. Eu tenho o módulo espírito, o módulo social, o módulo intelectual, o módulo não sei o quê. Não, eu sou um ser holístico. Eu sou um ser todo, né? Por isso é legal
em 1974, houve uma declaração de fé que ficou conhecido como Pacto de Lausanne. Tá? O que o Pacto de Lausanne dizia? Que todo cristão, toda a igreja de Jesus, em todo momento, deveria anunciar para todos os homens todo o evangelho e o evangelho todo. O evangelho todo para todo homem. Ou seja, o evangelho, ele é poder de Deus que influencia toda a nossa vida, toda, em todos os aspectos. Seja esse aspecto comercial, como o jeito de eu fazer negócio, o jeito de eu estudar, tudo. Então, cara, impossível. Não tem como, eu sou crente, aqui eu ajo assim, naquele outro momento eu ajo diferente. Por que, só para terminar? Porque às vezes o argumento pode ser o seguinte, a pessoa ela prega uma coisa dentro da igreja porque vai de acordo com a Bíblia, tipo, aí eu já caio na minha opinião. A pessoa prega, a Bíblia diz, não é para ter assassinato. Eu vejo o aborto como um assassinato, você está matando alguém, matando uma vida. Sim, opa! Aí a pessoa fora da igreja, ela fala, não, beleza, a Bíblia fala que não pode ter assassinato, só que o mundo evoluiu. A gente tem que entender hoje que tudo mudou. O mundo evoluiu, hoje então, pode assassinar. Hoje pode, tem toda a questão, não, mas... Aí acaba caindo no pragmatismo de novo. Sim. Né? O pragmatismo eu faço o que me é conveniente. Mas e as consequências? Não tem importância das consequências. Meio que ele coloca a culpa nas circunstâncias, sabe? Isso. A circunstância pede que tem que ter aborto por causa de tal motivo. Verdade. E nesse meio também cabe aquelas pessoas que dizem que amam a Deus e odeiam a igreja. É totalmente contraditório. Ou ela acredita em tudo ou não. Sim. Cara, essa é a parte mais legal que eu acho. Porque é mais legal que revela tamanha estultícia, né? O que é estultícia? É a estupidez, né? Por quê? Cara, muito simples. A gente pensa assim. Quer ver? Um texto legal para a gente pensar isso aí. Pensar não, né? Para a gente falar sobre isso. Efésios, capítulo 1, quando Paulo está terminando o capítulo 1 de Efésios, cara, essa parte ele é muito legal. O Paulo, ele ora pedindo sabedoria espiritual. E aí, deixa eu ler numa outra tradução, vou ler na tradução do Eugene Peterson, que ela é muito legal essa fala do Paulo aqui. Ele fala assim, olha, primeiro, toda força vem de Cristo. É do Cristo, certo? Deus levantou Cristo da morte e estabeleceu o Cristo vivo num trono, no alto dos céus, no governo do universo todo e tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da soberania do Cristo. E isso não é provisório, é assim para todo o sempre. Ele, o Cristo, está no comando de tudo, tem a palavra final a respeito de tudo. Ponto final. Aí ele começa outra ideia, ele fala assim, e no centro de tudo, o Cristo governa a igreja. E a igreja que o Cristo governa, ela não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo do Cristo. E é por meio desse corpo que o Cristo fala, age e preenche tudo com a sua presença. Cara, se eu falar assim, eu sou de Jesus, mas eu odeio a igreja. Cara, ele ou nunca leu isso aqui, ou nunca entendeu isso aqui. É a mesma coisa eu falar assim, Roberto, você namora a Melissa, vamos supor que vocês estejam noivos. Cara, eu amo você. Você é bem-vindo para vir na minha casa sempre que você quiser. Mas a Melissa... odeio a Melissa, não quero ver a Melissa, mas nem pintada de ouro, entendeu? E o dia que você vier em casa, não traga a Melissa aqui em casa.
E o dia que eu for na sua casa também, você faz favor de mandar a Melissa passear, sei lá, tranca ela no quartinho. Você acha que isso é cabível? Tranca no porão. Né? Isso não é cabível, isso não é... Vai contra, né? Cara, vai contra o bom senso. Então, quando eu vou para a Bíblia fala assim, ó, Cristo age, fala, faz, preenche tudo por meio da igreja. Se a igreja não estiver presente, Cristo não pode estar presente. Se a igreja não fazer, o Cristo não pode fazer. Né? Se o Cristo, ele ama a igreja. Aí alguns falam assim, eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Nós aqui somos igreja, porque nós somos mais, nós somos plural, certo? Eu singular, eu sou parte da igreja, mas eu não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou junto, quando eu estou conectado. Se eu não entender isso, então, né, a igreja nunca tem essa singularidade, a igreja sempre é pluralidade, a igreja sempre é comunidade. Então, a definição da igreja, eu vou pregar agora no próximo domingo, da multidão dos que creram, era o jeito de pensar e tá, entendeu? Então, essa ideia aí desse cristianismo do jeito que eu gosto, ou cristianismo à la minha vontade e pá. Cara, sinto muito, isso não é cristianismo, isso não tem nada de evangélico, isso não é cristão, isso não é de Deus, isso é diabólico. Ó, escuta aí o que eu estou falando, é diabólico, não é de Deus. Eu falo isso com toda certeza, e a Bíblia está aqui para comprovar aquilo que eu estou falando. O pessoal quer unir ideologia ao cristianismo. Não funciona, não rola. Não tem como. Eu toquei no assunto porque eu acompanhava, né? Depois que eu vi esse vídeo, eu não acompanho mais. Uma digital influencer, ela gravou um vídeo esses dias respondendo pergunta dos fãs delas, dos seguidores. Aí tinha várias perguntas. Uma das perguntas era perguntando se ela tinha alguma religião. E ela falou que ela era evangélica, cristã, ela acreditava em Deus. Só que ela não frequenta nenhuma igreja porque ela não gosta das regras da igreja, né? E aí ela contou que ela é super a favor do aborto, que ela apoia e defende os homossexuais, outras pessoas. Ela é feminista e tinha gente nos comentários do vídeo falando assim, é esse tipo de cristã que eu quero ser. Eu falei, gente... Não, e tinha cristão no vídeo dela atacando ela. Tipo, como assim? Não tem como. Não, e ó, rapidinho, ela viu isso num vídeo. É uma pessoa muito próxima de mim, disse basicamente a mesma coisa. Eu falei, não, eu não gosto, não é que eu não gosto da sua religião. É que eu não gosto das regras que ela tem, porque é muito... Ela não usou essas palavras, mas ela quer dizer que é muito arcaico, sabe? Ela quer dizer que as pessoas... Tem pessoas que é muito que julga bastante, não sei o que tem, então é mais ou menos essa narrativa. Ó que legal. Eu gosto da minha religião, se bem que assim, eu não sou religioso, tá bom? Mas vamos usar a religião para falar aí do cristianismo. Por que eu amo a minha religião? Porque, primeiro, eu não sigo um monte de regras. Nossa igreja tem um monte de regra. Não tem regra. Cara, nós temos aqui um princípio. E qual é o nosso princípio? Nós seguimos o Cristo. Tá? E o Cristo que nós seguimos, cara, ele é totalmente contra a cultura. Ele é o cara que mete o pé no peito, né? Ele é o cara que mete o pé na porta. Então, ele vem com uma fala totalmente diferente. Então, ele fala assim, cara, primeira coisa, abra a cabeça. Né? Lembra, havia uma propaganda, eu não lembro se era da Fiat, da Ford, sei lá, que a propaganda, né? Os caras falavam assim, ó, tipo, né? Expanda sua consciência, alguma coisa assim. O Cristo, ele tem a mesma fala. Quando o Cristo fala da metanoia, que é a expansão da consciência, a mudança de vida. Então, ele vem e fala assim, ó, se transforma pela renovação do seu entendimento.
Vem para mim e muda, né? O arrependimento que o Cristo chama, é essa mudança de consciência. E essa mudança de consciência, cara, ela não vem nessa ideia de, eu vou seguir um digital influencer ou influencer sei lá o quê, porque ele fala legal e fala de uns negócios que eu quero escutar. Primeiro, o Cristo não fala o que eu quero escutar, né? Por quê? Vamos ser sinceros, a gente se prepara, que nem eu falei, né? A gente está aqui pensando em cenário, pensando em adquirir equipamentos, tecnologia, para sermos o quê? Os melhores. Nós queremos ser os melhores. Aí o Cristo vem e fala assim, cara, aqui, mano, é os pobres, aqui é os necessitados, aqui não é os melhores, aqui é quem não tem o que oferecer, né? Então, nós não queremos levar desaforo para casa. O Cristo, ele vem e fala, não, mano, comigo é assim, se o cara te bate do lado esquerdo, você dá a outra face. Cara, quer um cara mais revolucionário que esse Cristo? Né? Ele é revolucionário, ele é assim. Então, quando eu olho para esse Cristo, eu falo, Deus, eu quero ser igual a esse Cristo. Eu quero ser igual a Jesus, né? Por quê? Porque esse Jesus, ele é muito, cara, ele é muito incisivo, ele é muito contundente. Ele fala assim, vem para mim os cansados e oprimidos, e eu vou aliviar, vou dar socorro, vou dar descanso para a alma de vocês. Só que aí esse Cristo, ele é radical, super radical, cara. Super. Porque ele fala assim, comigo é assim, eu mando, obedece quem tem juízo. E só me ama quem tem juízo e me obedece. Se quiser seguir eu, larga tudo. Quem quiser me seguir, cara, primeiro, quem quiser me seguir, tem que discordar do pai, da mãe, do gato, do cachorro, da galinha, do vizinho, tudo. Quem não fizer isso por amor de mim, não é digno de mim. Aí você acha que ser radical é falar, eu odeio a igreja. Para! Isso não é ser radical, isso é ser tonto. Entendeu? Ser radical é seguir Jesus, ser radical é falar não, eu vou falar não para mim, eu vou falar não para as minhas vontades, eu vou obedecer Jesus. Cara, mas tem algumas coisas que não tem nexo, então não tem nexo, é por isso que é da fé, é por isso que eu creio. Isso é ser radical, cara, isso é ser crente, tá? Então, quais são as regras que Jesus dá? Agora, olha só, que interessante, né? O Roberto citou. Alguém próximo a ele falou, não gosto da sua religião porque lá tem crítica. Cara, se a gente tiver que seguir uma regra que Jesus falou, qual é uma das regras que Jesus falou? Qual é um dos mandamentos que Jesus falou para nós, seguidores dele? Não julga. Não julga para você não ser julgado. Porque do mesmo jeito que você julgar, você vai ser julgado. Então, o cara que é seguidor de Jesus, primeiro, ele não tem essa pegada do julgamento. Não tem. Ele vai olhar, não estou falando que o cara que segue Jesus, ele é um tapado, ele não vê as coisas. Não é isso, ele não é alienado, ele vê. Né? Ele tem um julgamento crítico, sim, de circunstâncias, de situações, mas não de pessoas. O crente em Jesus, ele não julga pessoas, tá? Ele não põe o dedão na cara, porque uma das regras de Jesus é não julgue. A outra regra de Jesus é, cara, aqui ninguém é melhor que ninguém. Acaba aquela ideia, ame o pecador, mas odeia o pecado. Né? Então, aí, sim, essa digital influencer aí diz que apoia tudo isso. Queridão, eu amo os homossexuais. Eu não apoio o homossexualismo, tá? Eu amo prostituta. Eu não apoio a prostituição, tá? Eu amo cara, eu dou força aí para as mulheres se colocarem aí ter o seu posicionamento, ter o seu lugar, serem valorizadas.
Cara, olha aqui na nossa igreja, ó você aqui, a Rayane que cuida de som, iluminação e tudo, Carol que toca bateria. Cara, as mulheres dominam esse negócio aqui. Cara, e eu nem sonho não contar com essa força. Eu não sonho com essa possibilidade, tá bom? Então, cara... Então me segue aqui, cara. Muda de youtuber e me segue aqui, tá bom? Porque eu sou fã da mulher, eu sou fã de tudo, de todo mundo. Agora, por ser um seguidor de Jesus, eu tenho que falar para o homossexual: olha, você não vai herdar o reino de Deus, porque o estilo de vida que você está levando desagrada a Deus e não cumpre o propósito para o qual Deus te criou. Agora, eu preciso ganhar o direito de falar isso para ele, com amor. Vai chegar... Com amor, eu não vou chegar, pá. Não, eu vou amar, vou me relacionar e vou falar aquilo que Deus me direcionar para falar, né? Assim como eu falo para várias pessoas que eu amo, e falo: olha, a situação que você vive maritalmente não agrada a Deus, não honra a Deus, então Deus não pode abençoar você por conta dessa situação. Querido, falar a verdade em amor é um ato de amor. Isso não é ser julgador, isso não é querer ser melhor, isso não tem nada a ver com esse discurso maluco que as pessoas falam ou fazem. Cara, eu vi uma história esses dias, alguns dias atrás, o cara falando, né, que na faculdade o amigo dele engravidou uma menina. Aí ele pediu o conselho dele: não, mas o que eu faço? Você está fazendo universidade. Ele falou: cara, aborta. Ele na imaturidade, ele aborta. Aí abortou. Aí passou os anos, aí ele foi ganhando mais maturidade e tal. Ele percebeu que foi a pior merda que ele fez. E depois ele encontrou o amigo dele todo acabado, encontrou essa menina toda acabada, com a vida destruída, por causa desse trauma de ter abortado. Aí assim, o aborto, ele nunca vai trazer benefício. Porque, tipo, quando o pessoal vai abortar, a primeira coisa que eles pensam é: eu vou abortar porque, tipo, se for uma menina, eu vou abortar porque eu preciso estudar. Às vezes a menina nem estuda, mas desculpa, não, preciso estudar, trabalhar, vai atrapalhar minha vida. Aí hoje esses bando de moleque irresponsável também: não vou ter filho, some, ou falar pra abortar também, ou às vezes até obriga a menina a abortar. Cara, e se vê as consequências disso, é só consequências severas, cara. Consequência no corpo, psicológico. Às vezes o aborto não dá certo, a criança nasce com deficiência. E é sempre buscando, tipo, a própria felicidade, sabe? Porque às vezes as meninas querem, a maioria das meninas hoje, principalmente essas envolvidas com ideologia, querem a liberação do aborto, só que, ao meu ver, é uma liberação que elas querem não por uma questão, sei lá, de segurança totalmente voltada ao estupro, mas uma questão de bagunça mesmo, porque eu posso sair com quem eu quiser, aí se eu engravidar de alguém eu aborto e eu não tenho essa responsabilidade. Acho que é mais ou menos isso que eu entendo. Olha só, você falou algo dentro da sua fala, você falou assim: o aborto não é uma solução, né? E não gera benefício, ele sempre gera malefício. Bom, então vamos lá. Aborto é pecado. Ponto final. É fato, é pecado. Tanto é pecado que você fala assim: a pessoa que não está conectada com Deus, ela não está conectada com Jesus. E aí é muito interessante essa questão, né? Não dá para juntar ideologia com cristianismo. Não dá. Ou eu tenho ideologia ou eu sou cristão. Ponto final. Quando eu junto os dois, eu crio bagunça. Por que eu junto os dois? Primeiro, porque se eu fico só com o cristianismo, então eu caio nessa fala dessa youtuber aí. Opa, tem regras, tem não sei o que, não dá e pá. Então eu preciso colocar aqui uma ideologia pseudo-cristã para eu poder, né, flexibilizar. Para flexibilizar esse negócio aí.
Então, por que eu tento flexibilizar? Porque eu quero tirar o peso do pecado. Porque independente se eu sou um ideologista, se eu sou, religioso, sei lá, eu tenho uma outra pegada de religião, não importa. Não importa, inclusive se eu sou ateu. Eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus. E Deus não tirou isso de mim. Eu me tornei um zen, não sei o que lá. Deus, aqui meu espírito, eu vou tirar. Né? Quem faz isso é esses pastor besta que tem por aí, né? Saiu da minha igreja. Remover a bênção. Eu vou tirar a bênção de você. Para de ser tonto. Né? Deus não faz isso. Deus ele continua, nós continuamos com a imagem e a semelhança de Deus. Pelo fato de nós continuarmos com a imagem e semelhança de Deus, querido, eu posso não usar o meu dom do discernimento. Eu posso não ter discernimento, mas eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei o que é pecado e eu sei o que não é pecado. Até porque a nossa cultura ocidental ela é cristã. Sim. Então os valores que ela carrega Sim. Valores morais. Aí o que eu quero fazer então? Aí eu quero seguir Nietzsche. Eu mato Deus. Eu mato Deus porque se eu matar Deus, ele não me incomoda. Aí eu vivo do jeito que eu quero. Isso é verdade? Mentira. Primeiro porque eu não consigo matar Deus. Deus não morre. Deus é imortal. Certo? E aí então, isso resulta em depressão, em crise, bebedeira, orgia, confusão. Aí o marido larga da mulher. E em geral, pode notar, a maioria das pessoas que praticaram aborto, quase todas, se ela não se arrepender, não confessar o seu pecado, não pedir perdão, não liberar perdão, quase todas morrem mortes terríveis, danosa. Eu tenho para mim que o câncer é o que mais mata esse tipo de pessoa, independente de ser homem ou mulher. A turma morre de medo do coronavírus, mas sabe para mim o que eu acho mesmo? Que é a praga mesmo das doenças que, cara, é o câncer. E parece que as pessoas não estão preocupadas com isso. Por quê? De novo, o pragmatismo. Eu resolvo a gravidez. Primeiro, eu fiquei grávido, por quê? Porque eu quis curtir o momento. Aí eu quis curtir o momento, sem pensar nas consequências, sem pensar nas pessoas envolvidas, sem pensar no preço e no peso da responsabilidade. Aí, surgiu o aborto. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Vai estragar a minha vida. O que eu faço? Resolvo esse problema. Aborto. Aí eu não penso nos traumas emocional, no trauma social, eu não penso no outro, eu não penso na família, eu não penso em tudo isso, eu não penso na espiritualidade, eu não penso no testemunho, e quer dizer, um abismo chama outro abismo, Tá bom, qual é o resultado disso que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim, olha, vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa! É uma vida plena, restaurada, integrada no presente, com muito mais vida a caminho. Então trabalhem para o pecado por toda a vida e o seu pagamento será a morte. Do tipo, fica fazendo essas coisas para o pecado. O salário do pecado é a morte. Ele fala, mas o dom de Deus é vida real, vida eterna, proporcionada por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Tá? Então, esse abismo que chama outro abismo, esse pecado que chama outro pecado, aí eu vou pecando para encobrir o meu pecado e tá. Jesus fala, cara, continua nesse caminho. E o fim disso é a morte. É morte, não tem outro meio, tá? Agora, se eu sigo Jesus, que me dá vida, você acha mesmo que Jesus fala assim, olha, cada
tenha o seu próprio cônjuge, se relacione no seu próprio leito do matrimônio. Sagrado entre todos é o leito do matrimônio. Será que Jesus está falando isso porque Jesus é chato e quer ferrar com a minha vida? Ou será que é porque Jesus é muito sábio, me ama demais e quer o melhor para mim e quer que eu tenha uma vida plena, cheia de alegria? Livre de problemas? Eu creio que é a segunda opção. Eu creio que ele me ama demais, ele sabe demais da minha vida e ele quer que eu viva uma vida muito feliz. Ele fala assim, então, cara, ó, me siga meus planos aí e siga aquilo que eu tenho para você e você vai ser muito feliz. Você vai ser bem abençoado, bem-aventurado, bem feliz, entendeu? Seguindo a proposta dele. Né? Agora, se eu quero viver do jeito que eu quero, quando eu quero viver do jeito que eu quero deixar Deus de lado. Então, eu só posso fazer o quê? Eu mato Deus. Deus me incomoda, eu mato Deus. Só que aí eu vivo por minha conta e risco. O argumento de algumas pessoas que comentam em um aborto é que elas não estão preparadas psicologicamente, fisicamente, financeiramente, tudo isso. E engraçado, né? Não é engraçado, é triste. Mas são essas áreas que afetam depois de cometer o aborto. Principalmente o psicológico, porque a pessoa fica doida. Daí tem as depressão, tem as coisas. Na minha antiga escola, tinha uma menina na minha sala que toda aula de biologia ela saía, porque chegou numa parte do livro que a gente tinha que falar sobre o aborto na aula de biologia. E a sequência teve umas 6 aulas, e todas as aulas ela saía da sala. E eu não sabia da história, e eu nunca entendi o porquê que ela saía da sala. Até que depois, no final das aulas, as pessoas vieram me contar que quando ela tinha 12 anos, ela ficou grávida de um cara de 22, e esse cara não queria o filho, e falou que era para ela abortar o filho, e ela abortou. Ela saía da sala porque ela chorava se escutava alguém falando desse assunto. E você olha para ela hoje, você vê que ela não é uma pessoa normal. Ela é totalmente biruta, assim, sabe? Você fala, ela não é uma pessoa normal. Uma das consequências do aborto. Não, mas eu ainda acho que, se você for que é psicológico, eu ainda acho que é espiritual, e esse espiritual meio que cutuca o psicológico e emocional, sabe? Uma culpa interna. Então vamos lá, vamos voltar no que eu falei no começo. Ó, nós somos seres holísticos. Corpo, alma e espírito. Qual parte que é mais importante? Todas. Qual parte que influencia mais? Todas. Qual parte que Deus preza mais? Todas. Então, esse Deus que sabe tudo, quando ele fala assim, olha, há um tempo determinado para tudo. E lá está uma lista, né, das coisas que são determinadas por tudo no tempo. Há tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra, tempo de brigar, tempo de abraçar, tempo de estar junto, tempo de se afastar e tá. Cara, vamos ser sinceros? Há tempo de fazer sexo e há tempo de não fazer sexo. E o tempo de fazer sexo é quando você tem uma idade madura, quando você tem um compromisso de relacionamento, tá? E qual é o compromisso de relacionamento? É o casamento. É casamento. Se eu não sou casado, eu não tenho o direito de fazer sexo. Por quê? Porque se eu não sou casado, se eu sou o passivo da relação, eu estou dando o que não é meu. E se eu sou ativo, eu estou comendo o que é dos outros. Vamos colocar no português claro que é assim que funciona, né? A relação sexual é dar e comer, não é isso? Então, se eu dou, eu estou dando o que não é meu. E se eu estou comendo o que não é meu. Por quê? Eu só posso ter direito
de comer ou ser comido se eu coloquei, eu me responsabilizei, né, por conta de uma certidão, aí eu tenho uma certidão de casamento, que dizendo que a partir daquele momento eu não pertenço mais aos meus pais, agora eu pertenço ao meu cônjuge. Certidão que une. Uma certidão que une, né? Anula a minha certidão de casamento. Agora eu passo. E é interessante que é assim: eu fiz porque eu sou livre, não sei o quê. Então vamos lá. Na minha certidão de nascimento, não diz que eu sou livre, diz que eu sou propriedade dos meus pais. Tá bom? É lá, filho do fulano. Aí eu me caso. Aí eu vou lá, então o juiz ele troca aquela certidão de propriedade do papai e da mamãe, e agora eu sou propriedade do outro, do cônjuge. Aí a Sulamita lá em Cantar de Salomão, ela fala assim: pessoal, mudou o status, agora eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O que ela está falando? Mudou o status, é certidão agora. Eu assumi um compromisso. Agora, não, a gente tá junto aqui, a gente transa, faz sexo, não sei o quê, e vamos ver se dá certo, porque se não der certo a gente larga. É óbvio que não vai dar certo, e é óbvio que vai largar. E é óbvio que vai ter, né, dificuldade. Ontem eu estava assistindo aquele jornal lá que torce e sai sangue, né? Na TV você põe a bacia assim, enche de sangue. E aí os caras estavam andando com os caras da Rota, né? E os caras da Rota vieram fazer um trabalho em Jundiaí. Então saíram de São Paulo, vieram em Jundiaí, não sei quantas viaturas lá, para dar um flagrante na turma ali, pá. E aí o cara falou assim: não, a gente estava andando aqui, viu um casal andando e a gente desconfiou e paramos para abordar. E quando nós abordamos, nós descobrimos que o cara era traficante, não sei o quê, e estava pedido pela polícia até 2097. Caraca. Só que a menina estava ali com o cara grávida. Aí a menina, não sei o quê, não sei o quê. Aí o policial falou assim: moça, ó, a senhora está gestante, calma, relaxa, vai para casa, e a senhora deveria ter pensado nas consequências da sua gravidez antes de se unir a um traficante. Porque agora ele vai para a cadeia, que é o lugar dele. O lugar dele não é aqui. E é assim. Ponto final. E pôs o cara no camburão e levou embora. E a menina ficou, meu Deus. Então ele falou assim: a senhora devia ter pensado antes. Agora é tarde. Agora, quer dizer, na hora ela pensou na felicidade dela. E agora? O que ela vai fazer? Aí tem outra, né? E é interessante que o cara falou assim: o que você faz da vida? Ele, não, eu deixei essa vida, agora eu trabalho. O cara falou: você trabalha com o quê? Eu sou pintor. Aí o policial falou: mostra a sua mão. Aí ele mostrou a mão, o policial falou assim: mas você não tem vergonha na cara, rapaz? Do tipo, com essa mão, você vem falar para mim que você é pintor, né? Então, queridos, quando a gente olha para isso e a gente vê essa questão dessa dor dessa menina, e essa dor não passa, isso vai aumentar. E sabe o que é pior? A pessoa, quando ela não busca Deus, ela vai tentar resolver essa dor em outro relacionamento. Então, aí fica noiva, fica ficante, fica pegante, fica sendo pegada e não sei o que, achando que isso vai resolver. Isso não vai resolver. Não vai resolver. Isso vai criar mais dor, vai criar mais trauma. Né? Desde o ocorrido, ela teve mais 3 relacionamentos. Então, né? E aí, como que fica essa situação? Primeiro, se a pessoa não entender, essa menina, ela precisa entender que ela pecou. Então, alguém só pode ajudar essa menina se falar para ela: olha, o que você fez é pecado. É pecado e as consequências são sérias.
Deus ama o pecador? Ama. Deus ama o pecado? Não. Então, o seu pecado, Jesus odeia. Odeia esse assassinato que você fez. Tá, mas então como que eu resolvo? Primeiro, peça perdão a Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para perdoar os nossos pecados e para purificar de toda a nossa injustiça. Na tradução, na linguagem de hoje, vai dizer assim: Deus é fiel e justo e vai fazer aquilo que é certo. E o que é certo? Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso Deus vai fazer. Resolveu o problema? Ainda não. Ela precisa pedir perdão à família, à sociedade, eu não sei se ela tinha algum segmento religioso, pedir perdão a essas pessoas, pedir perdão ao cara ao qual ela, aos 12 anos, se entregou para ele, né? Sem contar que isso é estupro, né? Ele era 10 anos mais velho. Sim, né? Pedir perdão ao pai. E ela também precisa liberar perdão. Liberar perdão para ele, liberar perdão para os pais que não educaram ela direito, não seguraram a rédea. Querido, essa menina precisa trabalhar, essa menina e todos nessa situação precisam trabalhar demais essa questão do pedir perdão, conceder perdão e no final ela precisa perdoar a si mesma. Ela precisa entender que ela é uma filha amada de Deus. E que os pecados que eu não confesso, ele sempre vai me atormentar. O salmista falou assim, enquanto eu não confessei o meu pecado, a mão de Deus pesava sobre mim e os meus ossos apodreceram. Por isso que eu falei do câncer. Os meus ossos apodreceram e o meu vigor chegou ao fim. Ele falou, então eu confessei o meu pecado. E quando eu confessei o meu pecado, então aí eu fui mudado, fui moldado, fui transformado, fui regenerado, fui restaurado. Tá bom? Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado que nós confessamos, Deus lança no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais, Deus não toca mais nesse assunto. Isso não vai mais me atormentar. As consequências vão ficar. A consequência fica. Mas aquele tormento psicológico, aquele trauma, aquilo, querida, é no mar do esquecimento. Deus esquece, Deus não lembra mais, Deus não traz mais a juízo. Tá? Então a gente precisa entender isso muito bem. Não adianta, por exemplo, eu fiquei grávida. Eu não abortei, mas eu casei. Com que propósito? Eu casei porque eu fiquei grávida e não queria abortar. Não resolve. Não resolve. É pecado do mesmo jeito, não confessou do mesmo jeito, não se arrependeu do mesmo jeito. O que resolve a questão do pecado? Confessar o pecado, pedir perdão, receber perdão. E entender que o pecado, todo o pecado que nós cometemos é contra Deus, mas todo pecado que nós cometemos, um monte de gente se envolve e um monte de gente se magoa. Os amigos se decepcionam. Então, esse negócio do pragmatismo, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque o corpo é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Cara, isso é a maior babaquice que alguém já contou. E mais tonto ainda é o crente que acredita nisso. Porque não pode ser crente. Não pode ser crente. Se você for crente, você vai entender que nós somos membros do corpo de Cristo. Cara, e o que eu faço no corpo de Cristo causa dor no corpo inteiro, inclusive no Cristo, que é a cabeça, que é o cabeça. Cara, acho que falar só mais uma coisa para encerrar. Que é o que eu provoquei nos 2 vídeos, para quem fez a pergunta, né? Nos 2 vídeos que a gente já fez, que é a questão, acho que uma das questões mais polêmicas do aborto.
O que você diria, a partir de um posicionamento bíblico, claro, para uma mulher que foi estuprada e engravidou? Eu diria o que eu acabei de falar. Não abortar. Primeiro, não aborte. Independente da sociedade te dar essa liberdade, esse aval, tá? Lembra que o Cristo, ele é contra a cultura. Ele vai na contramão da sociedade. Então, o Cristo diria, não aborte. Não aborte. Primeiro, ame essa criança. Eduque essa criança. Crie essa criança no caminho em que ele deve andar, para que ele fique velho e não se desvie dele. Para que ele seja uma bênção, para que ele seja um testemunho vivo da graça de Deus. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é, não transfira para essa criança o seu ódio ao estuprador. Libere perdão ao estuprador. Libere perdão a quem te colocou nessa situação de risco, tá? Perdoe. O perdão, ele apaga, ele elimina multidões de pecados, tá? Depois, peça a graça de Deus, né? Há algumas religiões loucas que falam assim, perdoa a Deus. Eu não tenho que perdoar a Deus, Deus não precisa ser perdoado, tá bom? Mas clame a graça de Deus, suplique a graça de Deus sobre a sua vida, né? Entenda o seguinte, Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para mim. Creia nisso, que Deus tem sempre o melhor. Pode não ser o melhor para mim, mas Deus tem sempre o melhor para mim. É louco, né? Deus tem sempre o melhor para mim. Pode não ser o melhor para mim, mas Deus tem sempre o melhor para mim. Então, se Deus permitiu uma gravidez dessa, num aborto, numa questão dessa, querido, Deus tem planos que nós não conseguimos entender. E a Bíblia diz que os planos de Deus não são os nossos planos. Os projetos, os propósitos de Deus não são os nossos. E os deles são muito maiores e muito melhores que os nossos. Creia nisso, pela fé. Depois, se perdoe. Se perdoe, porque de repente, eu não sei, né? A pessoa pode estar achando, eu não presto, eu sou indigna, eu que não sei o quê, porque dizem, né, que um dos traumas aí de quem foi abusado, estuprado e ficou numa situação dessa, além de se sentir sujo, sente a acusação que de repente ela é a provocadora, o provocador, né, ali. Não se senta isso. Se perdoe, libere perdão, e para que você possa andar em novidade de vida. E a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. E eu diria para você o seguinte, não fique sozinho. Se una, se conecte a pessoas que buscam a Deus, que amam a Deus, pessoas que querem colocar a sua vida debaixo do domínio de Deus, pessoas que vão acolher você sem julgamento, sem imposição, sem um dedo acusador, mas que vai tratar com amor, com paciência, com acolhimento mesmo. Então, eu diria, aqui é um lugar que você pode encontrar isso. Venha como você está, né? E deixa Jesus transformar você naquilo que Ele planejou e formou você para que você seja. Cara, eu acho que é isso. Deu para esclarecer. Então tá bom. Acabou, Melissa? Acabou. Então, pessoal, beleza? Falou? Muito obrigado. Deus abençoe você e nos ajude, tá bom? Compartilhe, publique esse negócio aí para que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.
Pastor, uma dúvida.